Depois de 13 anos tramitando pelo Congresso, o pagamento por serviços ambientais foi aprovado, sancionado e instituído como política nacional pela Lei 14.119. Esse processo foi fruto de um longo debate com muitos atores participantes, entre eles a Coalizão Brasil Clima. E quem vai conversar conosco hoje para explicar como funcionou esse processo, Érica Pinto, líder da Força Tarefa de Pagamento por Serviços Ambientais da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. Olá, Érica, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar conosco aqui do Cidadania. E eu começo perguntando para você, então, o que é a Coalizão Brasil Clima? Oi, Roberta. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando de um tema que eu já trabalho há muitos anos e que é tão importante, principalmente nesse momento, né, onde a gente tem, enfim, um marco legal no país sobre o tema. Bom, eu sou pesquisadora do IPAM e faço parte da coalizão desde que ela foi criada em 2015. A Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, ela é uma rede multissetorial. Ela reúne empresas, ela reúne o setor produtivo, pesquisadores, academia, ela reúne todos esses atores em torno da agenda da sustentabilidade. E ela funciona através de fóruns de diálogos temáticos, né? Então, a gente tem na coalizão o Fórum de Floresta Nativa, o de Agropecuária e Silvicultura, o de Desmatamento e de Políticas Públicas e Instrumentos Econômicos, onde está a força-tarefa que trabalha na agenda de pagamento por serviços ambientais que na coalizão eu lidero. Agora, uma coisa interessante é que a coalizão ela reúne setores variados, né? Tem os ambientalistas, mas tem também os produtores, o agronegócio, então está todo mundo contemplado? Está todo mundo contemplado. Eu acho que esse é o grande diferencial da coalizão. Ela traz a oportunidade da gente colocar na mesma mesa os diferentes interesses, mas que no final das contas o que a gente está tentando é construir um caminho para chegar no mesmo objetivo, né? Que é viabilizar uma economia de baixas emissões de carbono, onde a conservação não é vista mais como um entrave para o desenvolvimento, e sim como parte fundamental do desenvolvimento sustentável. Está completamente relacionada à capacidade que o país tem de produzir. A produção agropecuária depende da conservação florestal e é por isso que é tão importante que a gente coloque os dois setores na mesma mesa para achar um caminho de forma integrada. Agora, esse caminho foi um pouco difícil de se construir, né? 13 anos é bastante longo, né? Como foi esse processo? Olha, Roberta, eu atuo nessa agenda, no acompanhamento dessa política, desde que o primeiro projeto de lei foi criado em 2007. Ele foi criado muito para responder uma demanda de uma política pública na época, chamada Proambiente, que tinha como inovação, além de outras iniciativas para o fortalecimento da agricultura familiar, o pagamento por serviços ambientais. Só que a gente não tinha um marco legal para criar um ambiente jurídico para que isso acontecesse. Então, o primeiro projeto de lei surgiu lá atrás, em 2007, na Câmara dos Deputados, com lideranças políticas extremamente comprometidas com essa agenda. Vale citar aqui o deputado Arnaldo Jardim, que até hoje lidera as discussões dentro do Congresso. E a gente foi acompanhando. Então, o projeto de lei ele foi se aperfeiçoando com muita participação da sociedade civil, vale lembrar isso. Quando a Coalizão Brasil surge, a gente forma uma força-tarefa, o que a gente fez foi convidar muitas das entidades que estavam historicamente se debruçando sobre o assunto para contribuir, para que a gente tivesse uma política robusta. Então, entidades como o TNC, WWF, o próprio IPAM e outros se reuniram em torno dessa agenda na coalizão
para continuar contribuindo para a gente ter esse marco legal. E o que é esse marco legal? Assim, como funciona? O que é o pagamento por serviços ambientais? Roberto, de uma forma bem didática, é você sair de uma cultura de comando e controle no país, onde você só pune quem faz errado, para incentivar quem faz certo. Então, você começa a atribuir um valor a um benefício que até hoje é visto de forma gratuita. Então, você tem ali sua propriedade, você conserva a sua área de floresta em pé. Quando você deixa de derrubar uma área, na lógica vigente, você está deixando de gerar renda ou com pecuária, ou com culturas anuais, com agricultura em si. Você está renunciando uma renda naquela área para manter sua floresta em pé. Ora, se eu não valorizo esse seu esforço, quando você tiver necessidade do ponto de vista econômico, você vai derrubar essa área para estabelecer atividades econômicas que te gerem renda. Então, o pagamento de serviços ambientais, ele freia essa lógica e ele inverte. Você começa a ser compensado pelo esforço de manter a floresta em pé. E isso deve ser visto, e aí é uma conta muito complexa, como um benefício, porque a floresta em pé, ela garante, por exemplo, que na sua propriedade a qualidade, a disponibilidade de água continue disponível para você. Ela, numa escala maior, ela contribui para a gente frear os efeitos das mudanças climáticas, para a gente frear o impacto futuro que tem a ver com a redução, por exemplo, do volume de chuvas, que impacta diretamente a produção agropecuária e, consequentemente, a segurança alimentar. Então, é uma cadeia de eventos que você começa a frear. O impacto negativo dessa cadeia de eventos começa a mudar. E aí você, priorizando na política, como ela faz hoje aprovada, os agricultores familiares, as comunidades tradicionais e os povos indígenas como público beneficiário prioritário da política, você está ajudando as populações mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas. Ela também cria um ambiente jurídico favorável. Você pode chamar de pagamento por serviços ambientais um repasse de valor monetário para uma comunidade preservar aquela área ao longo dos rios, por exemplo, ou para recuperar uma área degradada. Você tem um ambiente jurídico seguro, então, para fazer essa transação, né? Para estabelecer um contrato onde essa comunidade ela provê um serviço ambiental e ela é compensada por fazer esse esforço. Então, é fundamental a gente ter esse marco legal. Nós que trabalhamos com comunidades no chão e nós já implementamos programas subnacionais de pagamento por serviços ambientais, a gente se depara com várias dificuldades devido à falta desse marco legal. Então, a gente supera vários problemas e desafios que a gente enfrentava até hoje pela falta do marco legal. E quais eram essas dificuldades? Que tipo de dificuldades vocês enfrentavam? Quando você não consegue dizer que aquilo é um pagamento por serviços ambientais porque não tem uma lei que reconhece aquilo juridicamente, você tem um gasto muito alto jurídico para transformar aquele serviço em algo que não impacte, por exemplo, os benefícios daquelas famílias, quando são famílias de baixa renda, para que elas continuem acessando outros benefícios sociais do programa federal, dos programas federais, né? Por exemplo, o Bolsa Família, a própria aposentadoria. Então, você não pode, você tem que driblar alguns aspectos jurídicos, já que ele não é reconhecido, para que isso não seja visto como uma renda e impacte essas famílias de outras formas, né? No acesso a outros tipos de benefícios sociais que elas têm hoje. E, assim, como você falou, né, a questão de frear as mudanças climáticas, melhorar o acesso à água, isso inegavelmente são benefícios para toda a sociedade, mas eles são a longo, médio prazo, às vezes
as pessoas precisam de recursos mais imediatos, né? De onde vem esse pagamento? Essa é uma boa pergunta. Eu sinto que há uma perspectiva de que com a aprovação da lei a gente resolveu o problema da fonte de recursos para ela ser implementada. Isso não é verdade. A gente teve um problema durante a tramitação do projeto de lei que gerou o texto lá na Câmara. Ele previa um Fundo Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Esse fundo, na época, foi retirado para conseguir continuar a tramitação do projeto de lei. Foi uma condição. Então, hoje, a política ela não prevê um fundo, ela prevê apenas um programa federal com suas bases ali para que ele funcione bem. E ela chama atenção para a necessidade de estimular alguns incentivos tributários, fiscais e outros. Ela não cria um fundo. Porém, ela tem aspectos fundamentais que criam um ambiente de negócios favorável para a gente atrair investimentos. Então, se por um lado ela não é tão ousada assim a ponto de criar um fundo, ela ao mesmo tempo traz alguns elementos chaves para que a gente crie agora num próximo passo outras alternativas para atrair investimentos num ambiente jurídico mais seguro para que empresas, fundos de investimentos, cooperações internacionais queiram colocar dinheiro para essa agenda no país. Como agora já existe esse marco legal, esse próximo passo que você está mencionando ainda vai ser preciso assim, um novo projeto de lei que pode tramitar tanto tempo ou agora vai ser mais simples de criar esses mecanismos? A gente tem alguns passos para dar agora. O primeiro deles é tentar retornar à proposta original do texto, que na sanção presidencial foram vetados aspectos fundamentais no programa federal que não dão um sinal positivo para que a gente consiga atrair esses investimentos para o programa federal. Tá? A gente pode ter outros esquemas privados fora do programa federal que se beneficiam da lei do mesmo jeito. Para além disso, Roberta, a gente tem também, vale a gente lembrar, dentro do Código Florestal, que é uma das leis ambientais mais robustas, talvez, do mundo, um artigo, o artigo 41, que já prevê um programa de incentivos para a produção rural sustentável e conservação florestal, reconhece também o pagamento por serviços ambientais e chama atenção para a necessidade de criação de um mercado de serviços ambientais. O que ele vai fazer? Ele vai conectar quem provê o serviço ambiental com quem quer pagar por isso. A gente tem que fazer vários esforços. Além de derrubar os vetos presidenciais, a gente tem que começar a pensar na regulamentação desses aspectos fundamentais, como, por exemplo, a criação de um mercado de serviços ambientais para o médio e longo prazo. Então, acho que aí é uma cesta de estratégias de curto, médio e longo prazo que a gente está atualmente discutindo dentro da coalizão para a gente conseguir lidar com esses desafios que a gente tem a partir de agora. Ora, a gente já tem um marco legal criado, isso era fundamental, era o marco zero, né? Agora a gente tem uma cesta de estratégias que a gente precisa começar a criar um plano de trabalho para atingir esses objetivos, como, por exemplo, um mercado de serviços ambientais, a criação de um fundo. Como a gente vai criar esse fundo? Qual é o melhor caminho para criar um fundo, né? Já que ele não está previsto na lei? Essas são as discussões atuais. Agora, essas coisas estão mais ou menos casadas, que esse veto aos benefícios, incentivos, eles também não dependem de saber de onde vêm os recursos? Uma coisa está dependendo da outra? Não, ele não necessita disso, tá? Dentro do programa federal, há dois aspectos fundamentais para que alguém tenha vontade de colocar dinheiro nesse programa federal, que é o aspecto de governança e transparência. Quando é vetado a possibilidade de você ter um cadastro nacional que mostra para a sociedade
quais são os projetos de pagamento por serviços ambientais que estão sendo implementados? Com que recurso público? Quais são as metas que ele vai atingir? Quais são as metodologias usadas para precificar o serviço ambiental? E também o colegiado, que seria formado por representantes da sociedade civil, setor produtivo, com uma chamada para necessidade de agricultores familiares, comunidades tradicionais e povos indígenas também estarem ali representando os interesses como provedores de serviços ambientais, você tira também o controle social. Hoje, as grandes empresas, né, o setor privado que está dentro dessa agenda, os fundos, né, todos eles demandam que os projetos e iniciativas que eles querem financiar tenham estratégias de governança e transparência muito claras para monitoramento dos resultados, com participação social. Então, sem isso, a gente já tem um problema grave aí para resolver. Por isso, no curto prazo, essa é a nossa primeira estratégia, resolver a questão de governança e transparência que foi perdida. Quanto aos incentivos fiscais e tributários, claro, eles são fundamentais para a gente atrair o setor privado, né? Quando você isenta um tributo, você está na lógica de incentivar boas práticas. Sem contar que a gente dá subsídios a setores da economia altamente emissores de gases de efeito estufa, né? Então, a gente precisava dar esse sinal para quem quer fazer um trabalho numa agenda positiva. Mas são pontos que talvez, se a gente não conseguir derrubar os vetos, a gente pode, dentro da discussão da reforma tributária, reparar de alguma forma esses danos. Érica, e quem tem direito a receber o pagamento por serviço ambiental? Qualquer pessoa? Bom, ele funciona tanto para áreas públicas como imóveis privados. Ele traz um aspecto importante, que são as áreas prioritárias para a conservação, são as bacias hidrográficas críticas. Então, essas áreas, com certeza, elas chamam atenção no primeiro momento para atrair investidores. Então, quem pode solicitar isso? Claro que são todos aqueles que desenvolvem boas práticas e tem o CAR, é importante lembrar que tem que ter cadastro, né? E não pode estar inadimplente, etc. Você pode atrair esses investimentos, mas a lei ela tem essa inteligência de já dar uma filtrada, quer dizer, essas áreas prioritárias para a conservação, elas chamam mais atenção. Um outro aspecto que é importante a gente lembrar é que o Brasil ainda tem uns 24 milhões de hectares de áreas que podem ser desmatadas legalmente. Então, com certeza, essas áreas, no ranking de áreas prioritárias para a conservação, elas estão ali no topo, porque você precisa arranjar um jeito de áreas que podem ainda ser desmatadas legalmente, você frear. Isso você só freia com incentivo econômico, né? Para ele competir com o valor que você ia ganhar de outras atividades econômicas estabelecidas naquela área. Então, tem alguns aspectos na lei que fecham essa conta, assim, acabam estimulando um olhar para aquilo que é prioritário no país a partir da realidade que a gente vive aqui no Brasil, né? E pode, por exemplo, um município que deixa de pavimentar uma área ou fazer e resolve, em vez disso, criar um parque, esse tipo de iniciativa também está contemplado? A política ela abre a possibilidade para esse programa ser implementado em parceria com estados, municípios, ONGs, setor privado, etc. Aí você cria esse ambiente capaz de construir programas subnacionais, né, estimulados pela política. Então, esse arranjo ele pode ser feito. O que a política fez foi isso, dar o sinal de que esse arranjo é importante, ele deve ser feito. No nível municipal, a gente tem hoje no Brasil algumas experiências muito interessantes de PSA com o uso do recurso do ICMS verde.
O ICMS verde, quando o Estado cria ele por lei, ele é repassado para os municípios através de critérios, por exemplo, aquele município conservou suas áreas de unidades de conservação e terras indígenas, ele tem direito a um percentual a mais daquele recurso por ter feito isso. Ele é compensado por esse esforço já feito. Mas uma vez que esse recurso entra no município, ele precisa estabelecer uma lei para aplicar e incentivar outras práticas. E tem municípios que fazem isso. Eles criam leis municipais para conservação das águas, para recuperação de APPs, e aí eles usam esse recurso como um pagamento por serviços ambientais para estimular produtores, por exemplo, dentro de um território que tem uma bacia hidrográfica crítica que abastece a cidade, para que eles consigam recuperar ou manter aquela área de floresta em pé, porque isso impacta a disponibilidade hídrica, inclusive com essa ligação campo-cidade, né? Então, tem vários arranjos aí interessantes que agora são possíveis porque há um ambiente jurídico mais favorável. E com relação à captação de recursos e parceiros que você mencionou, existe a possibilidade de parceiros internacionais? Ah, sim, sem dúvida, né, Roberta? A gente, por exemplo, o programa que o IPAM implementou entre 2013 e 2017 de pagamento por serviços ambientais foram recursos da Noruega, principalmente, e também da Alemanha, que vieram através do Fundo Amazônia, né? Então, a gente tem estruturas para atrair esse recurso, a gente tem uma riqueza em biodiversidade que é a maior do planeta, e a gente tem agora um ambiente jurídico favorável. O que a gente precisa é voltar a dar um sinal de que a agenda da sustentabilidade é uma prioridade na política federal, né, do país. Então, o Fundo Amazônia, por exemplo, era um fundo importantíssimo que captava recursos internacionais e aplicava no país com essa visão de compensar esforços em prol da conservação. Então, é isso que a gente tem que continuar fazendo, né? A gente não pode retroceder nessa agenda, porque senão a gente perde a confiança e vai ser muito difícil resgatar depois para atrair esses recursos que estão sim disponíveis. Existem outras leis, outros marcos legais pelo mundo semelhantes, ou esse marco é uma coisa inovadora? Existe sim, Roberta, a gente demorou muito para ter. Na América Latina, por exemplo, vários países já têm programas federais instituídos por lei de pagamento por serviços ambientais. Inclusive, um dos exemplos que a gente sempre usa nos debates é o exemplo da Costa Rica, né, que tem lá o seu programa, o seu fundo, precificou o carbono e constituiu um fundo para conseguir recuperar uma vasta área de floresta. A Costa Rica era muito degradada quando tomou essa atitude, tornou estratégico, criou a lei e depois criou um incentivo para cumprimento da lei. Então, hoje, eles atingiram uma meta muito grande de recuperar o passivo ambiental que tinha historicamente gerado, né? E se tornaram um exemplo em estratégia de conservação nessa agenda de pagamento por serviços ambientais. Mas tem outros também, desde PSA relacionados com o setor privado, que utiliza a água de um território portanto, vale a pena investir nessa relação contratual para a conservação da água, desde de incentivos de filantropia mesmo para conservar áreas onde estão estabelecidas comunidades tradicionais. Então, tem serviços ambientais, tem assim um universo de iniciativas interessantes para a gente se debruçar e tirar exemplos e lições aprendidas. A gente ouve falar muito de leis que, entre aspas, não pegam, né? São boas propostas que acabam não sendo colocadas em prática, não saindo do papel. O que que falta, o que é importante
para essa política realmente ser efetivada? Eu acho que, em linhas gerais, Roberta, faltam duas coisas. Primeiro, a gente ampliar o interesse político dentro do Congresso em relação a essa agenda. A gente aumentar a compreensão em relação à importância dessa agenda para o país e o quanto ela está relacionada ao setor produtivo, à produção agropecuária. E essa compreensão ela é fundamental para a gente sair de uma visão onde o ambientalismo é uma entrave ao desenvolvimento. Bom, um outro aspecto que eu acho fundamental é a gente comunicar melhor para a sociedade como um todo a importância da gente ter políticas como essa, o que elas significam, o que a gente está falando quando a gente aprova uma política de pagamento por serviços ambientais. Isso é pouco comunicado, né? A gente conversar com entes da nossa família, poucos vão saber o que isso significa, talvez nenhum. Eu sou ecóloga e mesmo assim eu tenho uma dificuldade enorme para trazer do meu trabalho para minha família a importância da agenda que eu trabalho. Então isso é fundamental. E aí, nesse sentido, a gente também tem que envolver mais, fazer um trabalho de base mesmo, eu acho que com algumas redes que são fundamentais no país. CNS, que representam os povos extrativistas da Amazônia, CONTAG, que representa a agricultura familiar da Amazônia, FUNAI, COIAB, que representa os povos indígenas. Vamos fazer um trabalho de base agora para realmente destrinchar o que significa essa política, para que eles se empoderem desse debate e consigam participar da construção agora de um processo de regulamentação dela, para que nesse processo nada que seja extremamente importante fique de fora. Então, eu diria que nesse momento a gente tem essas duas frentes, tanto com os parlamentares quanto com a sociedade civil. Érica, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania, todas essas informações, e a gente vai colocar aqui no lettering o endereço do site da Coalizão Brasil Clima na internet, para quem quiser conhecer mais sobre esse assunto, se aprofundar mais. E eu agradeço também a vocês que nos assistem e lembro que essa entrevista está disponível no site da TV Senado e também no canal da TV Senado no YouTube. E se alguém tiver alguma sugestão, algum comentário, entre na ouvidoria do Senado, lá no site do Senado Federal, e deixe seu comentário. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania!